Olá, aqui é o Heitor da Comunicare e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o registro da parte do S, que é o subjetivo, na metodologia SWAP. Então, depois que você passou pela folha de rosto e deu um iniciar consulta, essa é a primeira tela que você vai ver. Por que essa primeira tela e por que na metodologia SWAP a gente trabalha dessa forma? A metodologia SWAP é uma metodologia que ela é totalmente coerente com a rotina ou o fluxo da consulta ambulatorial. Por isso que a gente usa essa metodologia. Por quê? Ela é dividida em 4 etapas que seguem exatamente as 4 etapas de uma consulta clínica, independente que seja feito pelo médico, por um nutricionista ou por um psicólogo. Então, ela não é obrigatória ter as 4 etapas, mas se a gente tem uma consulta completa, a gente tem as 4 etapas nessa exata sequência. O subjetivo é a primeira parte da consulta, é o momento em que a gente vai ouvir o paciente e a gente vai relatar tudo que a gente vai, na verdade, descrever tudo que ele relatou para a gente. Então, esse descritivo do subjetivo, nós vamos fazer um descritivo de acordo com o que ele disse para a gente, e não com o que a gente acha. Então, é um momento que a gente faz uma escuta ativa do paciente, e a gente simplesmente registra o que ele está contando para a gente. Com várias perguntas, né? Nesse momento a gente não faz muitas inferições, mas a gente questiona várias coisas para a gente entender os motivos e os problemas que o paciente está enfrentando. Então, o primeiro grande campo que a gente tem no subjetivo aqui é o da anamnese. É nessa anamnese que nós vamos fazer o registro do que ele relatar para a gente, o registro principal. Aqui a gente pode ter vários modelos, cada especialidade ou cada profissão tem uma rotina de perguntas, tem um jeito de perguntar, ou dependendo do tipo de paciente que atende, vai fazer um roteiro diferente. Então, para facilitar isso, nós temos uns modelos que são pré-configurados lá no menu, tem outro vídeo que a gente explica sobre isso, e aí você pode colocar. Então, por exemplo, aqui de exemplo eu coloquei um roteiro de primeira consulta, supondo que seja as perguntas que eu quero fazer para o paciente quando ele vem pela primeira vez numa consulta comigo. E além disso, eu também posso colocar, por exemplo, um outro modelo que eu quero casar aqui nessa consulta, que seria, por exemplo, um questionário alimentar. Então, dessa forma, eu posso ter um prontuário que se adapta à necessidade de cada profissional, independente da especialidade ou do tipo de profissão. Além disso, depois que você carrega os modelos, aí você pode simplesmente escrever tudo que o paciente relatar para você. Além disso, nós temos os campos sistematizados que vão dar origem ou vão alimentar a nossa folha de rosto. Então, um deles é a questão dos motivos de consulta. Nós usamos a tabela do CIAP2 porque a tabela do CID-10 é uma tabela só de diagnósticos e ela não traz motivos de consulta que ainda não são diagnósticos formais. E aí a gente pode usar essa tabela para simplesmente a gente ir colocando sem necessidade de digitar. Então a gente sistematiza aqui os motivos de consulta. Eles podem ser buscados de uma maneira espontânea ou a gente pode selecionar esses motivos de consulta aqui nos favoritos. Então, conforme você vai usando o sistema da Comunicare e vai favoritando os seus motivos de consulta, você vai perceber que dentro de pouco tempo você vai ter os principais motivos de consulta e não vai ter mais a necessidade de ficar buscando novos motivos de consulta. Então, por exemplo, no caso aqui, eu vou escolher 2 motivos de consulta: febre e dispneia. Então, quando eu clico no mais, eles aparecem aqui na frente para a gente os 2 motivos de consulta que eu selecionei. Se tiver algum outro motivo de consulta que não está no favorito e você queira favoritar ou simplesmente adicionar aqui, você vai lá e pesquisa. Então, por exemplo, dor de garganta. Eu coloquei dor de garganta. Dor de garganta já era um favorito meu. Vou colocar um outro exemplo aqui que ainda não tem. Por exemplo, cefaleia. E aí tem vários tipos de cefaleia. Perceba que é o mesmo código, mas com nomes diferentes. A gente tem uma tabela de sinônimos para a gente fazer uma especificação um pouquinho melhor da cefaleia desse paciente ou usar as palavras que ele mesmo disse. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um termo genérico, cefaleia, e aí ela não é ainda um favorito nosso, mas a partir do momento que eu clico na estrelinha aqui, ela virou um nosso favorito, e aí a partir da próxima consulta já vai ficar mais fácil de visualizar. Além disso, eu tenho aqui os antecedentes desse paciente. Então, uma vez que eu fizer uma adição de um antecedente aqui, por exemplo, vamos supor que o paciente tenha
alergia a camarão. Ano do primeiro sintoma. E eu faço esse registro. A primeira vez que eu fizer esse registro aqui, ele vai ficar para sempre nessa parte do prontuário, então eu sempre vou poder consultar, tanto na folha de rosto como aqui dentro, quais são os alimentos que causam alergia a esse paciente. Outra coisa é que eu posso registrar os antecedentes pessoais do paciente aqui no subjetivo de uma maneira estruturada. Então, por exemplo, eu posso colocar que o paciente é um paciente que tem hipertensão arterial. E aí eu coloco aqui uma hipertensão arterial que ele tem desde 2010. E isso aqui também vai ficar registrado. Então você vai ver nessa tela sempre tanto que você registrar naquele momento da consulta, como que outros médicos ou outros profissionais registraram. Caso você queira ver só os seus registros, é só clicar aqui em cima que você vai ver apenas os seus registros. Com os antecedentes familiares também funciona da mesma forma. E ainda nós temos a tela de lembretes. Como que funciona a tela de lembretes? Nos lembretes, você vai colocar coisas que são específicas desse paciente e nessa tela ninguém vai ter acesso, nenhum outro profissional vai ter acesso. Isso também não sai na impressão do prontuário. Para que serve esse lembrete? Para você lembrar uma coisa específica daquele paciente que não tem correlação, de repente, com a história clínica, mas que serve para gerar vínculo para você. Ou até, de repente, você queira colocar algum diagnóstico que não seja um diagnóstico que você queira que apareça nas listas. Então, aqui no lembrete, a gente pode colocar, por exemplo, o neto chama João, torce para determinado time, e assim por diante. Então, nas próximas consultas, quando você clicar no lembrete, você vai ter condições de ter algumas informações à mão ali daquele paciente para gerar vínculo. E a última abinha que a gente tem aqui no subjetivo é com relação aos prontuários anteriores. Por exemplo, caso você use um prontuário de outro sistema e queira migrar para cá ou copiar ou colar, você vem aqui e cola todos os registros anteriores que você tem, e essa tela vai ficar disponível para os outros profissionais também, mas ela sempre vai estar disponível em todos os atendimentos para você trabalhar com esse paciente, ok? Então acho que em resumo é isso que a gente tem na tela de subjetivo, todas as informações que você tem para registrar, e aí o próximo passo é a gente fazer o registro da questão do objetivo, que são os dados que a gente vai mensurar na consulta, que inclui exame físico e outros itens. Mas no próximo vídeo eu falo mais um pouco sobre isso. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.